Olá, como vocês estão, meus irmãos? A paz do Mestre Jesus esteja sobre todos vocês, esteja sobre a sua casa, esteja sobre os seus projetos, esteja sobre as suas vidas. Que Deus abençoe essa semana que se iniciou, que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Esse é o desejo do meu coração. Vamos lá, vamos para a nossa breve conversa? Que Deus venha falar conosco por intermédio sempre da sua santa palavra. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26, a partir do verso 9. Diz assim: Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia, até em cidades estrangeiras. Quero ler também com vocês o versículo 15. Quem és tu, Senhor? Perguntei. Glória a Deus. Irmãos, vamos contextualizar e depois contemporalizar, trazer para a nossa vida. Bom, aqui Paulo, ele está cumprindo a missão, ele já foi alcançado pelo Senhor Jesus. Paulo já teve um encontro com o Mestre, e ele está nada mais, nada menos fazendo do que cumprindo a missão dele, ou seja, está testemunhando o nome do Senhor, está testemunhando que o Senhor ele é fiel, e que ele tem esperança que todas as promessas do Senhor se cumpram para essa vida e para outra vida. E ele não está testemunhando para qualquer pessoa, ele está testemunhando para gente grande, está testemunhando para o governador Festo e para o rei Agripa. E ele testemunharia, ele pregaria o evangelho, daria boas notícias a um homem mais importante do mundo naquela época, que seria César, o imperador romano que governava. A Roma era o governo de proporções mundiais nesse tempo. E Paulo foi o homem incumbido. E ele estava no caminho, assim como nós estamos no caminho. Então vamos trazer isso para a nossa vida? Ele começa falando: eu costumava pensar que era minha obrigação me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Irmãos, Provérbios 23, versículo 7, diz que assim como nós pensamos, assim nós somos. Assim nós nos tornaremos. Tudo começa no nosso pensamento. Toda a nossa maneira de pensar vai se traduzir na nossa maneira de viver. Eu quero repetir isso. Toda a nossa maneira de pensar vai se traduzir exatamente na nossa maneira de viver. Mas precisamos entender que quando nós pensamos da nossa forma, e Paulo, nesse momento, ele está relatando a antiga vida dele. Ele está dando um testemunho, está contando a antiga vida dele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que eis quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás e se fez tudo novo. Mas nesse momento ele está relatando, e por vezes nós vamos ter que falar das coisas, assim como eu falo para vocês às vezes do meu momento antigo em que eu usava as drogas, em que eu estava entregue à pornografia e todas as outras situações. Por vezes o Senhor vai nos chamar. Eu não tenho orgulho de falar, irmãos, ninguém tem, e creio que Paulo também não se sentia orgulhoso, mas faz parte da nossa história, faz parte daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Quero contar para vocês uma história de transformação de pensamento e de caráter. Vamos lá, porque quando nós nos pensamos da nossa forma, e Paulo era arrogante e soberbo, nós nos opomos ao nome de Jesus, o Nazareno. Não tem como. Olha o que diz em Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Está dizendo para a nação de Israel. Nem os meus caminhos são os seus caminhos. Declara o Senhor. É o Senhor que está falando. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, Deus, ele relata que ele pensa em uma esfera totalmente diferente da nossa. E quando nós começamos a pensar da nossa forma, entramos no nosso conceito, naquilo que nós cremos que devemos ser, nós nos opomos a Jesus de Nazaré.
O nosso pensamento vai se traduzir. Então, Paulo, naquele momento, era um inimigo de Deus. Por quê? Porque a sua maneira de pensar estava corrompida, porque a sua maneira de pensar estava pervertida, porque os seus conceitos eram meramente humanos. Os de Deus, eles são mais altos, são mais elevados. E acredite, irmão, o próprio Davi, no Salmo 139, ele fala quão maravilhosos são os seus pensamentos, e nós não podemos entender a sua mente. Tentar entender a mente de Deus e os caminhos dele que ele tem para nós, meu irmão, pode trazer uma certa frustração. Ele vai nos se revelando a nós no caminho, mostrando algumas coisas, mas ele não conta tudo, irmão. Muitas vezes nós somos chamados a confiar sem entender. Eu quero repetir isso, porque tem alguém aqui que eu estou pregando que está tentando entender o agir de Deus na sua vida. Eu estou pregando aqui para alguma pessoa que está vivendo momentos de estabilidade emocional porque tem tentado decifrar o Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, ninguém explica Deus e ninguém pode entender Deus. Muitas vezes nós vamos ser chamados a confiar sem entender. Ele fala, foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Irmãos, eu gosto dessa expressão, porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus, nós sabemos disso. Toda vez que a palavra diz de Jerusalém, ela está justamente se referindo ao centro da vontade de Deus. Aquilo que ele tem para a nossa vida. Eu e você, meus irmãos, temos uma Jerusalém em nossa vida, uma terra prometida, algo que o Senhor trouxe só para nós. Nós temos diversas promessas na palavra de Deus, e essas promessas é para quem crê, é para quem acessa, para quem pega a Bíblia e começa a mastigar ela, e elas vão se encaixando perfeitamente em nossa vida à medida que nós vamos. Mas há uma Jerusalém, há uma vontade específica. Efésios 6:10, Efésios 2:10, que Deus preparou para nós obras que nós andássemos dela de antemão. Então há uma obra específica só para você, há algo que o Senhor... Irmão, e eu não sei o que é, sabe? Pode ser dentro da igreja? Pode, mas pode ser dentro do seu trabalho, pode ser dentro da sua família, pode ser como esposa cuidando do seu marido, pode ser como marido provendo as coisas do lar, não importa, Deus tem. Só que ele fez exatamente o que ele fez, o que ele costumava pensar. Se opôs Jesus em Jerusalém, se opõe Jesus no centro da vontade de Deus. E o que quer dizer isso? Que nós transformamos a Deus numa maneira de pensar. Nós temos essa forte tendência de transformar a Deus numa maneira de pensar. Nós agimos dessa maneira, irmãos, e normalmente pode trazer um certo prejuízo. Olha, eu quero ler com vocês um texto que está em Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala assim, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se, vai à cidade de Nínive. Mas Jonas se aprontou e foi na direção contrária a fim de fugir. Começa no versículo 3, falando de jeito. Irmãos, e fala justamente daquilo que o Senhor está fazendo em nosso coração, porque ele fala assim, com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentro do povo santo. Com a autorização. Eu gosto quando Deus dá a mensagem a Jonas, porque ele fala, apronte-se e vá. Ele não manda ir de qualquer jeito. Ele não manda, sabe? Uma vez uma irmã perguntou para mim como é que eu tinha... Tem uns irmãos que perguntam para mim como que eu decoro tanto versículo. Irmão, eu leio, eu escrevo, eu copio. Eu tenho uma preparação que eu faço. Eu não venho aqui pregar de qualquer jeito. Eu leio a palavra. E a irmã falou assim, você não pode orar para mim para transformar, para me poder eu ter esse dom, não. Irmãos, o dom aqui nesse caso é um esforço. É um esforço. A memorização, logicamente, o Senhor trabalha dentro da nossa mente, do nosso coração. O Espírito Santo nos lembra tudo aquilo que Ele nos tem dito, mas se eu não colocar as palavras para dentro, não há preparo. Não há preparo. É necessário uma preparação. E mesmo que eu pudesse fazer isso, eu jamais faria. Por quê? Irmão, porque todas as pessoas precisam passar pelo preparo. Eclesiastes 10:10 diz que se nós formos cortar uma árvore, é necessário nós armolarmos o machado primeiro, para que ele venha para que o trabalho venha a ser feito com menos esforço. Olha, Benjamin Franklin, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele replicava exatamente essa mensagem de Eclesiastes 10:10. Ele fala, se me entregarem um machado e me derem 8 horas para derrubar uma árvore, 7 horas eu passarei justamente amolando o machado.
Agora, ele se aprontou e foi na direção responsável. Então, Paulo tinha autorização, Paulo se preparou, ele recebeu a autorização dos principais sacerdotes, mas ele se preparou para ir na direção contrária, assim como Jonas. Paulo era um fujão. Paulo era um fujão. E nós podemos, irmãos, exercer, nós podemos mudar a nossa atitude. Às vezes nós estamos nos preparando, mas usando o nosso conhecimento e a nossa sabedoria para se opor ao povo santo, para ser responsável pela prisão. E nós sabemos que toda vez que todas as vezes nós fazemos uma escolha longe da direção de Jesus, há prisão, a revolta e a morte. Eu quero repetir, a prisão, a revolta e a morte. Alguém vai pagar. Olha, ele fala, eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. Mas Paulo, ele teve a vida transformada, irmãos. Paulo, ele teve a maneira de pensar transformadas. Em 1 Coríntios, capítulo 16, esse mesmo Paulo, ele fala, ele explica para a igreja de Coríntios que ele não iria visitar, mas que ele queria visitar a ponto de ficar mais tempo. Ele se sentia acolhido na igreja de Coríntios. 1 Coríntios 16 ele fala isso. Mas que naquele momento ele estava trabalhando e que ele não poderia perder a oportunidade. E o voto fala justamente disso, uma oportunidade. Ele fala aqui, ele fala assim, e eu voltava contra eles que eram condenados. O voto é o quê? Uma oportunidade de condenar à morte. Primeiro, ele se opunha e era responsável pela prisão, se preparando. Logo depois, ele se colocava na oportunidade. Mas aqui no versículo 9 de 1 Coríntios 16, ele fala, há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Antes ele se opunha, irmão, agora estão se opondo. E normalmente isso na caminhada vai acontecer conosco. Sabe, vai acontecer uma transição. Primeiro, o Senhor nesse manifestar, o que Ele promove dentro do nosso coração, irmãos, nós somos capazes inteiramente de perceber o que as pessoas estão passando. Nós somos capazes inteiramente de agir com misericórdia dessa forma e entender justamente que aonde nós estávamos caminhando era um lugar de puras trevas. Nós conseguimos olhar para dentro do nosso coração quando nós chegamos perto de Deus e vemos o quanto nós estávamos em trevas. E agora, como ele diz em Romanos 12, ele era capaz de sorrir com quem sorria e de chorar com quem chorava, entendendo os tempos de todas as coisas. E tudo isso aconteceu, irmão, logicamente dentro de um lugar secreto. Ele fala, irmãos, ele fala assim, olha, eu gosto dessa expressão muitas vezes. Ele fala, providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Tinha essa finalidade. Por quê, irmão? Porque ele se opunha ao nome de Jesus. E ele falou que muitas vezes fazia isso, não poucas vezes. E nós somos aquilo que repetidas vezes nós fazemos. Os nossos pensamentos se transformam na nossa ação. E como funciona isso, irmão? Aquilo que vemos e ouvimos se transformam nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão gerar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos vão ditar exatamente como nós nos comportamos, ou seja, as nossas ações, se nós assim não conseguimos dominá-lo pelo fruto do Espírito. E as nossas ações se transformam no nosso caráter, ou seja, nós somos aquilo que nós repetidas vezes nós fazemos. Eu gosto de uma história justamente do menino Davi. Está em 1 Samuel, capítulo 17, 34. Eu acho maravilhosa essa história. Preste atenção nesses versículos. Diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Irmão, não há dúvida de que Davi se mostrou bastante corajoso, mas o que eu quero ressaltar justamente aqui é um princípio daquilo que Paulo aprendeu. O que houve na mente de Paulo, na verdade, foi só uma transformação da mente. Ele muitas vezes se opunha ali, a palavra fala que muitas vezes ele providenciava que fossem açoitados, castigados. Para quê? Para que eles pudessem blasfemar o nome de Jesus. E nesse momento, por exemplo, Davi está em uma eminente luta contra o gigante Davi, recebendo assim uma descaracterização, ou seja,
Saul desacredita dele, fala, e até tenta colocar a armadura dele sobre Davi. Mas eu quero te falar, meu irmão, a armadura de Saul não te promove, ela te paralisa. E tudo que nós temos é exatamente aquilo que nós fomos com Deus no secreto. Tudo que vai se revelar tudo que se vai revelar em público é justamente o que nós praticamos quando ninguém nos via. E é isso que estava acontecendo com Paulo. Ele pensava, na mente dele ninguém podia imaginar o que ele estava pensando, assim como Jonas. Ninguém pode imaginar o que Jonas pensava ao simplesmente fugir da presença do Senhor. Isso acontece com todos. Só que Deus via Davi se via como um pastor, mas Deus via Davi como um rei. Por quê? Porque se ele protegia uma simples ovelha, se atirando até mesmo com bestas feras dessa grandiosidade, arriscando a sua própria vida no oculto apenas numa intenção de amar uma criação do Senhor, imagina o que esse homem faria. Imagina o que esse homem faria com a nação de Israel. É assim que Deus nos olha, é assim que Deus nos vê. É o que nós estamos realizando nos secretos, sabe? O que nós exalamos em público, meu irmão, é apenas a manifestação daquilo que fazemos em segredo, quando ninguém mais nos vê. O que você faz quando ninguém mais te vê? Porque Deus consegue nos ver no secreto. E ele fala, eu me impunha com eles com tanta violência que até os perseguias em outra cidade estrangeira. Irmãos, e aqui eu quero falar porque um pouco sobre o arrependimento. Por quê? Porque eu percebo, por exemplo, na história de Jonas, que era o profeta fujão, que ele foi, depois que Deus enviou a tempestade, balançou o barco dele e colocou a tripulação do barco toda contra ele, ele orou ao Senhor e falou que do Senhor vinha a salvação. E ele resolveu ir pregar a mensagem a Nínive. Paulo não, Paulo se tornou um fiel. Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um culto racional e agradável ao Senhor. E ele fez isso. Ele entregou a sua vida como uma oferta ilibada, como uma oferta derramada diante do Senhor, para que muitos fossem salvos. Por isso ele foi pregar ele arriscou a sua própria vida para pregar a César. Era isso que ele estava fazendo. Ele houve uma renovação da mente dele. Aqui a palavra fala que ele se opunha com muita violência e perseguia. E ele passou a ser perseguido. Algo inerente. Só que há uma diferença, irmãos, quando há transformação. Porque veja o que aconteceu aqui, em Jonas capítulo 4, versículo 5. Fala assim, então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que acontecia à sua cidade. Irmãos, ele construiu para ver se Deus ia mudar de ideia. Jonas ainda esperava que Deus mudava de ideia. E alguns historiadores falam que Jonas, ele agia daquela forma porque talvez na infância dele os ninivitas tinham matado o pai dele. Isso o que fala é os livros apócrifos. Nós não podemos comprovar como verdade. Ou então talvez ele como profeta teria visto como aconteceu de Nínive, a Síria invadir o povo de Israel e ele zelava pelo povo dele. Tinha uma motivação boa, mas naquela mensagem, naquele momento, Deus queria exercer misericórdia para um povo que era gentil. Talvez fosse ciúme, talvez fosse diversas situações. E como nós sabemos, os nossos pensamentos não são os de Deus. E olha, a palavra fala no versículo 6, o Senhor Deus fez ali crescer uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Irmãos, não foi a construção de Jonas que protegeu ele, foi a planta que Deus fez. A nossa proteção, ela vem do Senhor. A nossa proteção, ela vem do Senhor e nós somos capazes de prover aquilo que o Senhor nos dá. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós somos capazes de prover. Ou nós somos capazes de prover, ou nós somos capazes de se opor à sua obra. É isso que eu quero falar. Jonas, ele teve um remorso, a gente percebe que ele teve um remorso, e não um arrependimento total. Logicamente, o arrependimento, irmãos, ele é um processo e ele demanda um tempo, um passo de cada vez. O arrependimento fala justamente daquilo que nós devemos, sabe, produzir no Senhor, os frutos do Espírito. Uma pessoa que
que uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela não gosta de pecar. Ela não gosta, irmãos, ela tem uma certa aversão. Toda vez, ela não quer dizer que ela não vai pecar, quer dizer que toda vez que ela vai pecar, ela vai se sentir triste. Isso é dos aspectos mais visíveis na vida de um filho de Deus, porque ele começa a andar pelo Espírito, como diz Romanos 8,14. Agora, ele estava ali esperando para ver cair talvez um fogo do céu, um juízo de Deus, e Deus vem na sua graça e provém uma planta. Ou seja, toda a proteção de todas as pessoas está na mão do Senhor. O Senhor é o nosso protetor. Eu quero repetir isso. O Senhor é o nosso protetor. E o que dispõe isso, irmão, é justamente na nossa caminhada. Essa transformação, ela acontece, meu irmão, a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus. E nós temos que entender que nós vamos ser morada do Espírito Santo, ou seja, morada do Espírito de Cristo que habita em nós, e ele vai nos moldando lentamente, uma obra interna e constante que é feita através de si, e ela é feita mediante a essa última frase, a qual eu li para vocês no versículo 15, que ele fala: quem és tu, Senhor? Depois de ter sido abatido, depois de ter cercado por um feixe de luz, o Senhor vem com a sua luz maravilhosa e nos envolve a fim de promover essa transformação. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por esse processo de transformação. Talvez você esteja orando por pessoas. Eu creio que a salvação é para todos. Eu estou passando pelo processo de transformação e oro por pessoas. E experimento isso. Eu vejo, acompanho mesmo de longe pessoas que nem falam comigo. O Senhor tem me dado, sabe, algumas confirmações, outras informações daquilo que tem acontecido. Nós sabemos quando nós nos conectamos ao Eterno, porque os pensamentos e os caminhos dele são mais elevados que o nosso, e nós não conseguimos mesmo entender, mas no final das contas, no final de tudo, nós podemos perceber tudo que é bom. Quando eu cheguei ao deserto, eu buscava algo que nem era para mim, irmãos, mas eu pude entender que a obra mais maravilhosa de todas, Deus estava exercendo justamente aqui dentro, E foi o que Paulo aconteceu, se tornou no pai da teologia, sabe? As cartas de Paulo, hoje os teólogos afirmam que se o evangelho por alguma ação infernal fosse perdida, as cartas paulinas serviriam de direcionamento, exortação e aprimoração da fé cristã, promovendo esperança a todos nós. Esperanças a todos nós. Então eu quero te falar, se você está orando, meu irmão, por você, se você está orando pela sua família, por alguém que você ama, por uma restauração, não desista. Não pare, mesmo que esteja doendo, porque o que Deus está fazendo é na sua vida primeiro, para depois fluir uma salvação transbordante que vai chegar a outros. E eu quero terminar justamente com um versículo que eu amo muito, que quando eu comecei a caminhada, ele veio a mim em forma de sonho. Eu ouvi esse versículo no sonho, e uma pessoa que eu amava estava correndo de Deus, e essa mão vinha tentando buscar ela, e eu ouvia esse versículo aqui falando assim, sabe, talvez você esteja desenganado talvez você esteja desenganado, e quando eu falo, meu irmão, enganado, é enganado mesmo, entenda, são só homens, pela avaliação do médico, e por que ele disse, ele te deu alguns dias de vida, e talvez fale que não tenha cura, talvez o seu esposo, a sua esposa saiu de casa, e você acreditou na palavra deles, falando que eles não voltariam. Talvez o seu filho falou que nasceu para traficar e para fumar maconha e cheirar cocaína, e esteja, sabe, talvez você sinta ódio de si mesmo porque foi abandonada, escravo da raiva, do ódio, não sabe se mata o abusador ou se mata, porque todo dia você se lembra dele e vai para dentro do banheiro, sabe, tomar banho para ver se sente limpo, para ver se se sente limpa. Mas eu quero que esse versículo entre em teu coração de certa forma, que entrou no meu coração e promoveu eu me colocar a caminhar junto com Deus. Diz assim: desde que antes que houvesse dia, eu sou Deus. Antes que houvesse qualquer coisa, ele já existia. Ele é Deus desde a eternidade. Ele fala assim: não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa. Não há quem possa fugir da mão de Deus. Não há quem possa livrar da minha mão. Agora, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem
impedirá, meu irmão? Quem poderá invalidar, sabe, uma obra que o Senhor tem na vida de alguém? Ninguém. Ninguém. E é nisso que eu acredito e é nisso que eu quero que você creia hoje, que você possa receber com muito amor no coração, lembrando que o Cordeiro tem sim uma recompensa pelo teu sacrifício e pelo teu tempo, pelo teu trabalho árduo. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.